Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Mariano Neto, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Pindoretama. O nosso componente curricular é matemática e o objeto conhecimento, frações na forma mista. Vamos lá. Na área do assunto aqui, nós vamos ter nosso conteúdo, frações na forma mista, e a sequência da nossa aula, que vai ser dada através da gente vai dar uma relembrada na ideia de fração, a classificação das frações em próprias e impróprias, definir a fração mista, resolução de exemplos e as orientações sobre os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Relembrando a ideia de fração. Nós temos aqui o número que está embaixo, número de divisões, é chamado de denominador. Ou seja, pego uma determinada situação, divido ela em várias partes e essa quantidade total de partes vai ser o meu denominador. Já se nessa situação eu selecionar alguma dessas partes, eu vou ter o que? É o meu numerador, ok? Que é o número de partes escolhidas. Então, nós temos aqui a fração 8/32, onde 8 representa o meu numerador, que foi o número que eu escolhi dessas partes que foram divididas, e 32 são justamente essas partes, que é o meu denominador. Tudo bem? Que é só para a gente dar aquela revisada. Agora vamos aqui, classificação de frações. Vamos lá. Frações menores que o inteiro são chamadas frações próprias. Como assim, Mariana? Nós temos aqui um terço e a representação dela, tá certo? Uma parte pintada. Deixa eu só ativar aqui. Uma parte pintada, certo? Das três que foram divididas. O que é que ela quer dizer? Que nessa divisão, se eu dividir um terço, que eu vou ter um número decimal, certo? Essa divisão ela vai ter um número menor que 1, certo? Ou seja, ela vai ter um valor menor do que um número inteiro. Então, nessa situação, ela é classificada como frações próprias, tá certo? Quando o meu numerador é menor que o denominador. Vamos aqui outro exemplo. Eu tenho aqui 3 quartos. 3 quartos, o meu numerador é menor que o meu denominador. Então, nós temos aqui a representação, certo? São 4 partes divididas, né? Que o meu denominador é 4. 1, 2, 3, 4. E 3 partes pintadas. Então, nessa situação, quando isso acontecer, eles vão ser classificados como frações próprias. Vamos adiante. Já as frações impróprias, certo? É quando o meu numerador e o denominador, eles podem vir na seguinte situação. Eles podem ser iguais ou o meu numerador é maior que o denominador. Veja aqui, ó, 3 é maior que 2. Então, nessa situação, ela é uma fração imprópria, ok? E aqui é a representação dela. Mas, Mariano, se a gente for analisar aqui, são 4 partes e 3 pintadas. Não tinha que ser 3 quartos? Não, turma, aqui representa duas frações, tá certo? Deixa eu só colocar aqui. Vamos ver aqui. Essa fração aqui representa aqui, ó, vamos lá, 2, certo? Meios. Uma fração de 2 sobre 2. Esse espaço aqui ele vai representar uma adiçãozinha, tá bom? E aí a gente vai representar essa outra fração, que a fração é o quê? Uma parte pintada de duas que foram divididas, né? Então, nós temos aqui, lembrando que a adição de fração repete o denominador, né? Porque os denominadores são iguais, ok? E soma os numeradores. Turma aqui, deixa eu ver se eu ajeito. Borracha. Porque a escrita aqui é complicada. Vamos lá. Pronto. 2, né? Ó, vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 2 mais 1, 3. Certo? Então, essa é a representação. Então, aqui nós temos uma fração imprópria. Por quê? Porque o meu numerador é maior que o meu denominador, tá bom? E aqui, ó, uma fração de 2 meios, ou 2 sobre 2. Temos aqui duas partes pintadas, certo? De duas partes que foram divididas. Então, nessa situação aqui, ela vai ser uma fração imprópria. Mas, Mariana, por que ela se torna uma fração imprópria?
Porque aqui, se eu for dividir, né, 2, e 2 eles são divisíveis. Então, 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Então, dá um valor de um inteiro, tá certo? Então, não necessariamente precisaria representar em uma fração. Mostra aqui que ela pode ser representada em fração, sim, mas não necessariamente precisava representar uma fração, tudo bem? Então, por isso que ela é chamada de frações impróprias. Então, vamos lá. Então, só para sintetizar aqui, vamos classificar isso daqui. Na primeira fração, nós temos aqui, né, ó, 3 partes pintadas de 3 que foram divididas, mais, certo? 2 partes pintadas de 3 que foram divididas. Então, nessa situação, eu tenho aqui, repete o denominador, porque são iguais. 3 mais 2, 5. Então, nessa situação aqui, eu tenho 5 terços, não é isso? E 5 é maior que 3, então ela é uma fração imprópria. Na próxima situação, nós temos uma fração própria. Ó, veja que a figura está toda completa, então ela representa uma fração só. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu denominador aqui vai ser 5, certo? E o meu numerador vai ser a quantidade de partes pintadas, que são 3. Eita, que agora só corrigir aqui. 3. Isso. Então, tenho aqui 3 quintos, uma fração própria. E, por último, uma fração imprópria. Por quê? Porque são 2 partes pintadas e 2 partes representadas, né? Foram divididas em 2 partes e essas 2 partes foram pintadas. Então, ela é uma fração imprópria, porque ela representa aqui 1. Tudo bem? Agora, vamos para a definição de frações na forma mista. Ó, esse tipo de número é formado por partes inteiras mais uma parte fracionária. Ou seja, ela tem uma parte inteira, um valor inteiro, e ainda tem a parte fracionária, tá bom? Então, nós temos aqui, antes de ir diretamente na forma mista, vamos entender numa situação problema. Ó, uma família comprou 2 pizzas divididas em 8 pedaços cada. Comeram uma pizza inteira, mais 3 pedaços da outra. Vamos representar aqui. Nós temos aqui as 2 pizzas, aqui representa a parte que eles comeram, ok? E aqui representa a parte que eles comeram, mas também que sobrou. Aqui eles comeram inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Na representação aqui, vocês concordam que aqui são 8 partes e as 8 foram consumidas, porque estão pintadas. Então, é 8 sobre 8, ok? Mais 3 oitavos, que esse 3 oitavos aqui, ele representa o quê? Os 8 pedaços de pizza que foram divididos, mas apenas 3 foram consumidos, ok? Então, vamos lá. Nessa situação, turma, vocês concordam, como a gente viu no início, 8 sobre 8 é uma divisão de 8 dividido para 8. E 8 dividido para 8 é 1, tudo bem? 3 oitavos, ela não dá um número exato. Então, nessa situação, ele permanece na fração. Quando isso acontecer, turma, eu vou fazer o seguinte. 1 mais 3 oitavos, esse mais ele vai sumir e o 1 vai ficar próximo à fração. Quando isso acontecer, ele vai ser chamado de número misto, certo? Ou seja, eu tenho uma representação de um valor inteiro, ok? E em seguida eu tenho a representação fracionária. Então, quando eu tiver uma fração que próximo dele eu tiver um valor inteiro, eu tenho aqui um número misto, tá certo? Aí, para a gente sintetizar melhor, a gente vai ver umas situações aqui. Ó, transformação de fração em número misto, para entender por que isso acontece, certo? Ó, transforme a fração 9 quintos, é uma fração imprópria, certo? Porque o meu numerador é maior que o denominador, em um número misto. Então, vamos lá. Se eu dividir aqui 9 dividido para 5, porque vocês sabem que a fração representa uma divisão, certo? Eu vou ter uma divisão inexata, certo? Porém, eu posso saber quantas vezes o 5 cabe em 9.
tá certo? Que no caso aqui é só uma vez, tá bom? Então vamos lá, o número que eu multiplicar por 5 aqui, que se aproxima ao valor de 9, é 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5 dá 4, beleza? Então nessa situação aqui, turma, ó, veja, eu tenho 1 mais 4 quintos, que é igual a 1 inteiro, 4 quintos, que aqui é uma fração mista. Mas, Mariana, como foi que chegou nessa situação? Ó, esse 1 é a quantidade exata, ok? Que a gente viu aqui que o 5 ele cabe em 9 uma vez. Então, aqui é a minha fração inteira, tá bom? Que é o número inteiro. E 4 quintos vai ser o quê? O resto, tá certo? O resto. E o denominador, que é o mesmo denominador da fração inicial. Então, ou seja, 4 vai ser meu numerador e 5 o denominador, tá bom? Na mesma situação aqui, ó, transforme a fração 15 sétimos em um número misto. Vamos fazer a mesma coisa, dividir 15 por 7 e ver quantas vezes 7 cabe em 15, que aqui no caso são 2, né? Porque 2 vezes 7 dá 14. Então, 2 vezes 7, 14, desce 1. Então, aqui eu vou fazer na mesma situação. Eu vou ter 2 inteiros, ó, 2 inteiros, certo? E 1 sétimo, 1 sobre 7. Então, como a gente viu na situação anterior, quando eu tiver uma adição de um número inteiro com uma fração, ele vai transformar num número misto. Então, vamos lá, para sintetizar essas informações. Eu tenho aqui 2 inteiros e 6 décimos. Frações na forma mista, onde esse 2, certo, representa a parte inteira, e a fração que está do lado, que é a parte fracionada, que é a fração, tá bom? Então, vamos lá. Podemos transformar um número misto novamente em fração, ou seja, se lá na questão, nas atividades, vier um número misto, ele pedir para transformar na fração imprópria, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer de duas maneiras, turma, certo? Uma delas é o quê? Vocês sabem que o meu denominador aqui é 10. Se aqui essa parte inteira representa um número inteiro, lá naquelas figuras que a gente representou, a gente tem que representar o denominador e o numerador igual, certo? Como assim, Mariana? Vamos aqui. 2 inteiros, a gente entende que é o quê? 10 dividido para 10, que dá 1. 10 dividido para 10, que dá 1. 1 mais 1, 2. Certo? Mas, Mariana, como é que eu sei que é o 10 aqui? Porque eu vou olhar na minha fração. Minha fração aqui diz que o meu denominador é 10. Então, a parte inteira aqui vai ser formada a partir desse 10. Mariana, se fosse 50, então meu denominador seria 50, numerador 50. Para sim eu encontrar o meu número inteiro 2, tá bom? Depois que eu faço essa situação, eu pegar esses 2 inteiros aqui, pegar 10 sobre 10, 10 sobre 10, eu vou repetir a fração que já estava aqui do lado do 2, tá bom? Aí aqui como é que eu vou fazer? Aqui você já conhece. Adição de fração com o mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores, né? 10 mais 10, 20, 20 mais 6, 26. Então, essa é a minha fração imprópria, tudo bem? Vamos adiante. O outro modo ele serve para facilitar ainda mais. Por quê? Vamos imaginar que esse número inteiro aqui fosse 50. Eu teria que representar 50 frações de 10 por 10. Ou seja, ia ficar um cálculo muito extenso. Então, existe uma outra situação que a gente pode estar aplicando, tá bom? Vamos lá. Primeira situação, multiplicar a parte inteira pelo denominador. Ou seja, está dizendo que eu tenho que multiplicar o 2 por 10, tá certo? Ó, 2 vezes 10, tudo bem? Ó. E depois, o resultado da multiplicação soma seu numerador, ou seja, vou multiplicar 2 vezes 10 e somar com 6. Ó, 2 vezes 10, somar com 6. Então, nessa situação, nós temos o quê? Ó, 2 vezes 10, 20. 20 mais 6, 26. Está aqui o 26. E o denominador vai ser o mesmo que da fração, da primeira fração, certo? De novo, 2 multiplica por 10, que é o denominador, e soma com o numerador. 2 vezes 10, 20. 20 mais 6,
26. Em seguida, só repete o denominador, certo? Ó, lembre-se, o denominador continua o mesmo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Escreva 9/4 na forma de número misto. É que a gente vai fazer aquela mesma divisão, certo? Ó, 9 dividido por 4, tá certo? Que eu vou encontrar quem? 2, porque o 4 ele cabe duas vezes no 9. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Então, esse 2 em vermelho aqui vai ser o quê? O meu número inteiro, tá certo? E 1/4 vai ser a fração que representa o restante, não é isso? Que é 1 sobre 4. Mariana, se eu fosse representar em forma de figura, você ficaria dessa mesma forma aqui, ó. 2 inteiros, certo? Ó, essa figura está dividida em 4 partes, está pintada todas as 4 partes. Aqui também está pintada todas as 4 partes. Então, ela representa números inteiros. E aqui a fração restante, 1/4. Uma parte pintada de 4 que foram divididas. Ó, agora a gente vai fazer o inverso. Escreva 2 1/4 na forma de fração imprópria. Vai ser aquele mesmo processo. 2 que multiplica 4, que dá 8, soma com 1, 9. Tá certo? Ó, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 8 mais 1, 9. E o denominador, como continua o mesmo, fica 9/4. Agora vamos para as orientações sobre a atividade. Nas atividades aqui, vocês vão responder a questão 1 e a questão 2. Lembrando que precisa ser copiado, né? Não pode responder no livro. Porém, nessa situação, é a atividade proposta no PNLD de vocês. Mas o professor ele pode estar atribuindo uma outra atividade, tá bom? Aqui é só uma orientação, mas fica a critério do professor adotar qualquer outro tipo de atividade. Então, vamos lá. A primeira questão aqui, ó, escreva na forma mista os números racionais. Depois, use figuras para representá-los. Ou seja, aqui vocês vão transformar cada fraçãozinha aqui na sua forma mista, certo? Ó, você vai dividir o 21 por 5, saber quantas vezes o 5 cabe no 21 e o que restar você só faz a fração. Depois você vai fazer a figura dela, certo? Você vai pegar qualquer figura, seja em formato de pizza, retângulo, você vai dividir e representar esse valor dessa fração mista, tá bom? Você vai fazer isso com todos os itens. Na segunda questão, ó, escreva na forma de fração imprópria. Você vai fazer aquele processo que a gente aprendeu, certo? 5 que multiplica 4, em seguida, soma com o numerador, tá bom? Então, vocês vão obter a fração. E aí, vocês vão aplicar em todos os itens. Aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor da turma, tá certo? Vocês entrem com o professor de vocês, não fiquem com dúvidas, tá bom? E nós aguardamos a devolutiva. Qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Boa aula e até a próxima!